Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Cultural Santa Catarina de Sena. Aqui quem fala com vocês é o Carlos Alencar. E hoje a gente vai ter a nossa live com o Lucas Henrique do Centro, que se encontra presente aqui entre nós. Acredito que daqui a pouquinho ele vai entrar na live. Tá conectando agora. E enquanto isso, queria falar um pouco com vocês sobre a nossa iniciativa aqui do Centro Cultural. Ali acabou de chegar. Boa noite, Lucas. Como é que vai? E tudo bem, querido? Tudo bem, prazer em vê-lo. Quanto tempo? Gostei da estante aí atrás. Tá uma bagunça aqui. Eu tive que Fundamental, colocar né? uns livros aqui embaixo para deixar a câmera mais alta. Aí tirei uns daqui, puxei de baixo. Tá uma bagunça. Tem Suma Não, Teológica com imagina. Divina Comédia, com Bíblia. Tá o conjunto completo, tá certo. É, Bom, meu amigo, prazer vê-lo. Estava só explicando aqui para o pessoal que esse mês o Centro Cultural Santa Catarina de Sena vai focar bastante na masculinidade. A gente tirou o julho para realmente bater forte nisso daí. A gente sabe que a galera masculina está um pouco desorientada. E aí a gente está procurando gente para dar um rumo na vida dessa macharada aí. E a gente quis começar trazendo justamente o exemplo do CDB aí, que ninguém vai negar que é um exemplo de coragem, né, do catolicismo militante atual. A gente fica muito feliz com a tua presença e espera aprender muito contigo essa noite, hein? Altas expectativas. nossa, não fala isso não que eu já fico nervoso. Você quer puxar uma oração pra gente, Lucas? Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está comigo agora? Opa, obrigado. Pode mandar brasa. Bom, então, boa noite. O meu nome é Lucas. Como o Carlos falou, eu sou membro do Centro Dom Bosco, que é um apostolado de leigos católicos aqui do Rio de Janeiro. Eu também sou aluno de mestrado em educação na Universidade Católica de Petrópolis. Eu estudo a Base Nacional Comum Curricular e a interferência excessiva da economia nos fins da educação, né? E além disso, eu também sou militar. Eu sou primeiro-tenente do Exército, sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras, e eu acho que é muito por isso que eu sou convidado para fazer lives sobre masculinidade, ou virtudes da fortaleza e etc. Aliás, inicialmente devia se chamar, a live seria sobre virilidade, né? Mas eu preferi mudar para virtudes da fortaleza porque talvez a gente tenha alguma coisa para explicar sobre isso, né? Então, entrando agora propriamente no assunto, virtude da fortaleza. Então, quando a gente fala sobre virtude, talvez a gente tenha um conceito mal formado na nossa cabeça do que seja uma virtude, né? Então, já queria deixar claro de início. O que é uma virtude? Uma virtude é um hábito que aperfeiçoa o homem, né? É um bom hábito. Né? A virtude é um bom hábito. Se a gente pega alguns livros para ler, vão enumerar diversas virtudes, né? Mas tem uma divisão aqui no livro de filosofia que eu estou na minha mão, e, obviamente citando a Suma Teológica, citando o comentário de Santo Tomás de Aquino, Ética de Aristóteles, a ética propriamente de Aristóteles, né? E a gente vai fazer, vamos falar apenas, vou diminuir o número das virtudes somente para aquelas que a gente chama de virtudes cardeais, tá? Então vamos fazer uma pequena explanação sobre essas 4 virtudes cardeais. Quais sejam? Aqui está assim, ó. Por este motivo,
Vamos considerar aqui apenas as 4 virtudes denominadas virtudes cardeais. Cada uma delas é considerada no comentário à ética como sendo a principal em seu sujeito, isto é, na faculdade de qual é hábito. Estas virtudes são a temperança, que modera as paixões do apetite concupiscível, quanto às deleitações venéreas e ao comer, a fortaleza, que é uma firmeza diante dos temores, do apetite irascível acerca do perigo da morte, a justiça, que é acerca da igualdade das ações entre um homem e outro, cujo sujeito é a vontade, e a prudência, que é a retidão da razão no ato de preceituar, cujo sujeito é o intelecto prático. Né? Então, sempre que a gente fala de virtudes, pelo menos as cardeais, nós temos essas 4 em conjunto. Né? E é importante falar dessas 4, porque depois, mais para frente, a gente vai ver que a fortaleza, por si só, se ela estivesse isolada, ela não seria uma virtude. Né? Quem determina se um ato foi virtuoso, se houve a virtude da fortaleza naquele ato, vai ser a prudência. A gente vai ver depois. Então, nunca pensar as virtudes separadamente, mas sim pensá-las em conjunto. Esse é o primeiro passo. Nós já vimos também que a fortaleza não é a virtude mais importante. Elas estão em ordem, né? Apetite concupiscível, virtude da temperança. Apetite irascível, virtude da fortaleza. É a vontade, justiça. E o intelecto prático, nós temos a prudência. Então, a prudência é que, na verdade, que é a mãe das virtudes. Ela que vai dizer se um ato onde houve aquelas virtudes, as outras 3, a gente acabou de falar, realmente foi um ato virtuoso. Tá bom? Então, sempre pensar a virtude da fortaleza nesse conjunto das outras virtudes. Agora, falando propriamente da nossa virtude aqui, a virtude da fortaleza. Quando eu estava pensando no que a gente ia falar, eu pensei em começar citando algum livro, né, ou algum personagem de um livro, e eu pensei de imediato num guerreiro. Né? Então eu comecei a procurar na Ilíada algumas passagens onde haviam heróis que haviam demonstrado atos de bravura. E inicialmente eu queria mostrar uma passagem da Ilíada, né, onde o Heitor ele desafia os gregos para o combate, o Aquiles ele estava fora dos combates e um deles aceita, mesmo sabendo que era ele vai lá e aceita. Só que talvez isso causasse na gente uma confusão de achar que a virtude da fortaleza é própria dos homens da guerra, dos homens violentos, e não é muito bem assim. Então eu mudei, isso foi ontem à noite, né, foi uma inspiração divina. Eu estava pensando melhor em quem que eu poderia encaixar como um exemplo de virtude da fortaleza, e quem veio à minha cabeça foi um herói que não era um guerreiro, não tinha uma lança, não matava 1 milhão de pessoas, mas que ele fez claras demonstrações da virtude da fortaleza em determinado momento, que é o Frodo do Senhor dos Anéis. Né? Então, quando a gente pensa no Senhor dos Anéis, nós temos orques, que são monstros horríveis, nós temos elfos, seres imortais, nós temos os homens dados à guerra, nós temos os anões, que também são muito bons de combate, e nós temos os hobbits, que são aquelas criaturas pacíficas e tudo mais. Eles querem só saber de ter uma vida de boa, e ter uma vida muito tranquila, e comer, e dançar, e fazer festa. Não muito diferente de muitos dos nossos, né? Nós, às vezes, nos comportamos muito parecido com os hobbits. Mas tem alguns episódios do Senhor dos Anéis, deixa eu pegar minha cola aqui, onde a gente vê que existem demonstrações claras, né, da virtude da fortaleza nesse personagem do Frodo. E eu vou ler aqui para vocês, eu tirei 2 passagens. Vou ler muito rapidinho, vocês vão gostar muito, eu vou mostrar. Então a primeira é depois que o Gandalf ele fala para o Frodo, conta a história do anel, né, o anel já está com ele, e ele se dá conta, né, de que aquilo ali estava com ele, era a missão dele, era uma coisa muito extraordinária, mas para uma pessoa muito pequena, mas enfim, ele ia ter que fazer aquilo ali, não tinha outra pessoa. E aí o Gandalf vai dizer, ó, mas ontem à noite eu lhe falei sobre Sauron, o Grande, o Senhor do Escuro. Os rumores que ouviu são verdadeiros. Ele realmente ressurgiu. Deixou seus domínios na Floresta das Trevas e voltou à sua antiga fortaleza na Torre Escura de Mordor. Até vocês, hobbits, já ouviram esse nome. Com uma sombra rondando os limites das velhas histórias. Sempre depois de uma derrota e uma pausa, a sombra toma outra forma e cresce novamente. E aí o Frodo vai dizer, eu gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. E o Gandalf, eu também. Como todos os que vivem nestes tempos. Mas a decisão não é nossa.
Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Gente, olha como isso é muito, muito propício para a gente, né? Toda hora a gente se vê rodeado de coisas que parecem muito maiores do que a gente não tem a menor condição de fazer, e a gente queria ter realmente nascido em outra época onde as coisas fossem mais tranquilas, mas é a gente mesmo, né? A coisa caiu no nosso colo, né? Deus quis que fosse assim. Não foi mera coincidência. Deus realmente quis que as coisas acontecessem desse modo. Então, olha que coisa interessante, né? Ele se depara com uma situação muito parecida com muitas situações que a gente também se depara. Onde tem um inimigo muito grande, ele sabe que ele não é isso tudo, que ele não é um grande guerreiro, mas ele tem que tomar alguma decisão, né? E se você andar mais um pouquinho no livro, vai aparecer aqui qual foi a decisão que o Frodo tomou. Bem, disse Gandalf, em que está pensando? Já decidiu o que fazer? Não, respondeu Frodo saindo da escuridão e voltando a si, surpreso ao descobrir que não estava escuro e que da janela podia ver o jardim iluminado pelo sol. Ou talvez sim. Pelo que entendi do que você disse, suponho que devo manter o anel e guardá-lo. Pelo menos por agora, não importa o que isso me acarrete. O que quer que aconteça será lento. Lento para o mal se guardá-lo com esse propósito. Isso aqui é o Gandalf falando, né? E o Frodo vai dizer novamente. Espero que sim. Mas espero que possa encontrar logo algum outro guardião melhor. Mas por enquanto, parece que representa um perigo para todos os que vivem perto de mim. Não posso guardar o anel e ficar aqui. Devo deixar o bolsão, o condado, deixar tudo e ir embora. Gostaria de salvar o condado se pudesse. Embora tenha havido ocasiões em que pensei não ter palavras para descrever a estupidez e a idiotice dos habitantes daqui. E senti que o bom para eles seria um terremoto ou uma invasão de dragões. Mas não sinto isso assim agora. Sinto que enquanto o condado permanecer a salvo e tranquilo atrás de mim, a minha andança será mais suportável. Saberei que em algum lugar existe um chão seguro, mesmo que meus pés não possam pisá-lo de novo. É claro que às vezes pensei em ir embora, mas imaginava isso como um tipo de férias, uma série de aventuras como as de Bilbo, ou ainda melhores, terminando em paz. Mas isto agora significa o exílio, fugir de um perigo para cair em outro, levando o perigo por onde quer que eu vá, e suponho que devo ir só. Se estou fazendo isto para salvar o condado, mas sinto-me muito pequeno e estipado de minhas raízes, e bem desesperado. O inimigo é tão forte e terrível. Gente, que coisa incrível, né? Então, ele sabe que está enfrentando um inimigo muito maior do que ele, né? Mas ele toma a decisão ainda assim, ainda que ele seja pequeno, ainda que ele tenha certeza de que ele não é um herói, ele toma a decisão de encarar aquele inimigo, né? Que no caso aqui é pegar o anel e fugir para proteger outras pessoas, né? Então é uma pessoa, é um personagem que ele faz um ato, isso aqui é um ato de virtude, né? Virtude da fortaleza. Ele vê que existe um grande mal, né? E que esse mal precisa ser combatido, tá? Agora, o principal nisso tudo que a gente falou, essas coisas só aconteceram, né? Ele só reconheceu o mal, ou melhor, ele só agiu com fortaleza porque ele reconheceu que havia um mal e que o mal precisava ser enfrentado, né? Então, foi isso que moveu o Frodo. Ele sabia que existia um mal e que aquele mal devia ser enfrentado. Mas aí a gente tem um caso muito curioso com o que acontece hoje no mundo inteiro. Sabe o que é? É que as pessoas elas não acreditam mais no mal. Então, quando você não acredita mais no mal, tanto no mal que você possa praticar, né? Eu posso praticar o mal, tanto no mal que eu possa sofrer. Quando você não acredita mais nessas duas coisas, sabe qual que é imediatamente o que vai se seguir daí? É que você não vai se preocupar em ter virtude, né? Se você não acredita que você não pode fazer o mal, eu não posso fazer o mal. Eu consigo ler o mundo, não preciso de religião, porque a religião dá isso pra gente. A gente entende por que a gente quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Isso é por conta do pecado original, né? Se você não acredita nisso, imediatamente, ou cedo ou tarde, você vai cair num vício da falta de temperança. Se eu não acredito que eu posso fazer o mal, para que eu vou ter virtude da temperança, né? A gente viu aqui a definição da virtude da temperança, né? É uma virtude que ela vai temperar, literalmente temperar os nossos apetites, né? Do concupiscível, os nossos deleites. E se eu não acredito que eu possa padecer de um mal, o demônio ou o mundo, por que eu também vou ter virtude da fortaleza, né? Se não existe mal, para que eu vou ter virtude? Então, a gente vê que a situação que o mundo se encontra hoje, nesse sentido, é um mundo descristianizado,
onde a gente não acredita mais que o mal haja no mundo e que o mal haja na gente também, né, que nós podemos fazer o mal, ele foi muito prejudicial para essas duas virtudes, né, em específico. Né? A virtude da temperança e a virtude da fortaleza. E eu queria ler aqui para vocês um trechinho, bem rapidinho, sobre o que o professor Joseph Pieper falou sobre isso. Olha só. O liberalismo iluminista finge não ver o mal no mundo. Aqui a gente pode entender pelo pensamento moderno, do mundo moderno. Quer o que procede do poder demoníaco do adversário Diabolos, quer simplesmente o que deriva do poder misterioso da cegueira humana e na perversidade da vontade. Ou seja, que existe um mal fora de mim e que existe um mal dentro de mim, que eu posso fazer. No pior dos casos, o poder do mal não lhe parece seriamente perigoso, tão perigoso que não seja possível negociar e chegar a um acordo com ele. O não sinistro, desapiedado, irremovível, que é para os cristãos uma realidade, foi apagado do mundo liberal. A vida ética do homem foi falsificada e transformada em uma vida inofensiva, sem risco, sem nada de heróico. O caminho para a perfeição surge como um crescimento puramente biológico, que alcança o bem sem luta. A pedra angular da doutrina da vida cristã é, pelo contrário, o conceito do bonum ardum, do bem difícil, que suplanta o que está ao alcance da mão, estendida sem esforço. O liberalismo deve considerar sem sentido a fortaleza que luta e se esforça, e o deve considerar estúpido forte. Né? Então, olha que coisa interessante. Quando a gente deixa de acreditar que existe o mal no mundo, a consequência imediata é a gente desacreditar e perder as virtudes da temperança e a virtude da fortaleza. Porque se não há um mal em mim, por que eu vou moderar? Eu vou me moderar. E se não há um mal do mundo, quem que eu vou enfrentar? Né? Então, talvez isso explique um pouco por que o mundo hoje padece dessas duas virtudes em específico. Né? E aqui, gente, só para dar mais um exemplo de Senhor dos Anéis, que é muito legal, tem aqui o exemplo do Gandalf, né, que a gente falou muito da virtude da fortaleza, ele falou só um pouquinho agora da virtude da temperança. Quando o Frodo pergunta para ele assim, você pode carregar o anel para mim? E aí o que ele pode dizer? Não, com esse poder eu teria um poder grande e terrível demais, e comigo o anel ganharia uma força ainda maior e mais fatal. Seus olhos brilharam e seu rosto se acendeu como se estivesse iluminado por dentro. Não me tente, pois eu não quero ficar como o próprio Senhor do Escuro. Mas o caminho do anel até meu coração é através da piedade. Piedade pela fraqueza e pelo desejo de ter forças para fazer o bem. Não me tente. Não ouso tomá-lo nem mesmo para mantê-lo a salvo, sem uso. O desejo de controlá-lo seria grande demais para as minhas forças. E eu vou precisar delas, pois grandes perigos me esperam. Né? Então, o Gandalf ele é quase um campeão da virtude da temperança. Né? Ele reconhece que nele o anel faria muito mal. E ele precisa moderar isso. Ele não tem força, né, para carregar o anel. E o Frodo, pelo contrário, que é o menor de todos, né, ele é como se fosse o campeão da virtude da fortaleza. Porque, pelo contrário, ele reconhece que ele é muito fraco e ainda assim ele decide agir. Né? Então a gente tem aqui mais ou menos delineado já o que é a virtude da fortaleza. Tá bom? Eu queria trazer agora para vocês, pessoal, estou mexendo aqui no computador atrás, que tem uma colinha aqui, né? Para não falar besteira. Então eu tenho aqui... Oi. Lucas, é interessante você ter escolhido esse exemplo do Frodo, porque geralmente, principalmente a galera que não lê o livro, que só viu o filme, pensa no Frodo quase como se fosse um lixo, né? Ele tá ali só para levar o anel e o pessoal gosta mesmo do Sam, do Aragorn, e o Frodo acaba ficando para escanteio. Eu achei legal que você tem uma abordagem diferente. E isso surgiu na minha cabeça muito... Foi ontem, eu estava preparando uma coisa completamente diferente. Mas esse é o exemplo por excelência, né? É como você falou, inclusive isso mostra pra gente uma coisa que é muito atual, né? Porque por que hoje existe no cenário político do Brasil tanta cobrança em cima dos militares? Para os militares fazerem alguma coisa. Porque nós esperamos deles que eles tenham a virtude da fortaleza, né? E realmente eles deveríamos dar provas da virtude da fortaleza. Mas a gente não pode achar que também só eles têm que fazer isso e a gente pode ficar muito tranquilo. Não, a gente também precisa fazer isso, né? A virtude da fortaleza não pode ser transferida, terceirizada, né, para uma tropa profissional. Nós também precisamos da mostra de fortaleza. Tá? Então, eu queria mostrar agora para vocês
quatro ideias, né, sobre a virtude da fortaleza. Tá? Essas 4 ideias, pessoal, todas estão sendo tiradas desse livro aqui. Ó. As Virtudes Fundamentais, do professor Joseph Pieper, tá? Publicado pela Cultor de Livros. Não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda, mas o livro é bom mesmo. Então, qual que é a primeira ideia que eu queria mostrar para vocês? É a ideia de que o homem forte, o pressuposto da fortaleza, o principal pressuposto da fortaleza, é ser vulnerável. Tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pode achar que quem tem a virtude da fortaleza são aquelas pessoas que, quando elas encaram um perigo, ou melhor, parece que nenhum perigo é capaz de afetá-los em nada. Né? Eles se lançam em todos os perigos e tudo mais. E isso é mentira. Tá? É mentira. O super-homem, se ele existisse, ele não teria a virtude da fortaleza. Os anjos não têm a virtude da fortaleza. Porque só pode dar mostra de fortaleza quem se mostra vulnerável, ou quem é vulnerável realmente na constituição do ser. Tá? E esse é o nosso caso. Nós, homens fracos, nós somos vulneráveis. Né? Então, aqui o professor Joseph Pieper vai dizer assim, ó, a fortaleza, ela implica vulnerabilidade. Sem essa vulnerabilidade, não existe sequer a possibilidade de fortaleza. Um anjo não pode ser forte, porque não é vulnerável. Ser forte significa ter capacidade para receber um ferimento. O homem pode ser forte porque pode ser ferido. Então, olha que interessante, pessoal. Então, se você que está em casa, se você sente medo, às vezes, de fazer alguma coisa, e você pensa, nossa, como é que eu sou covarde, eu não tenho coragem de fazer. Não é isso, tá? Se você sente medo, é normal. Você sente medo porque você é ser humano. Tá? E se você não sentisse esse medo, você nem poderia dar provas de virtude da fortaleza. Tá? Alguém perguntou se o Batman, né? O Batman também sente medo. Né? Sente medo dos morcegos, até onde eu sei. Eu falei para vocês no início... É porque o Batman é o meu super-herói favorito. Que ele tem tudo isso que você falou. Ele tem um trauma, ele tem a vulnerabilidade, mas ele sabe usar essa fraqueza como um motor para fazer o bem. Exatamente como você está falando. Perfeito, perfeito. Eu falei para vocês que eu sou tenente das Forças Armadas, eu me formei na Academia Militar em 2016, e eu sou de comunicações. Né? O que o comunicante faz na guerra? É a pessoa que faz a ligação. Então trabalha com rádio, com computador. Não é a pessoa que está na linha de frente com um fuzil. Então, quando eu me formei na MAN, eu nunca imaginei que um dia eu poderia pegar um fuzil e subir uma favela. Claro que existia aquela possibilidade remota, mas ela era tão remota que eu nunca imaginei que isso realmente fosse acontecer. Aí, em 2017, vocês vão lembrar que foi uma tragédia aqui no Rio de Janeiro. Né? O governador foi preso, o vice-governador foi preso, e o tráfico começou a se engraçar. Né? E aí o exército foi para a rua, e era tanta gente na rua que chegou uma hora que um pelotão do meu batalhão, ele precisou ir para a rua também. Um pelotão, gente, é uma tropa com 30 ou 40 soldados. Quem comanda um pelotão é um tenente. E acabou de uma dessas operações ter caído no meu colo. Eu seria o tenente que ia comandar aquele pelotão, na próxima vez que a gente fosse. E aí deu a nossa vez, era a vez do meu pelotão ir para a rua, a gente ficou no quartel até mais tarde, o pessoal estava fazendo a refeição e vendo a Rede Globo, né? E comigo tinham muitos recrutas, né? São soldados que chegaram naquele ano, que não têm muita experiência de nada. Né? E eu lembro claramente dessa cena, a gente estava fazendo uma refeição no rancho do quartel, e apareceu a Globo, né? A Globo fez uma filmagem e se aproximou dos bandidos, os bandidos começaram a atirar no helicóptero da Rede Globo. E aí o helicóptero subiu, a repórter quase chorou ao vivo. Aquele desespero. E os soldados olhando aquela cena, eles ficavam... Chega o taleco, faltou cair da mão, né? Eles olhavam para aquilo e disseram, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? O que está acontecendo? E isso é bem complicado, né? Porque realmente ninguém tinha experiência para aquilo ali. Mas a gente sabia que era o inimigo que a gente tinha que enfrentar, né? Era o nosso dever, e eu que fiz questão de deixar isso claro para ele. Gente, eu sei que está todo mundo aqui com medo. Né? Eu também estou com medo. Mas, se a gente não for, quem é que vai? Né? Tem que ser a gente para ir para lá. Tá? E aí, passaram 2 anos, né, nisso, porque até o dia 31 de dezembro de 2018, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal do Exército, né, o comandante militar do Leste, ele era o interventor federal, e nós fomos para muitas operações. A última que eu fui deve ter sido no dia 2 ou 3 de dezembro de 2018. E naquele dia estava todo mundo muito mais à vontade. Eram os mesmos perigos. Todo mundo com fuzil na rua.
teve possibilidade de confronto. Chegamos a surpreender um cara armado, mas não atiramos. Tudo aconteceu do mesmo jeito que foi naquele primeiro dia. Só que aquele medo inicial não tinha mais, né? Então, não precisa esperar chegar a esse ponto para dar mostras de coragem, né? Ser vulnerável é ser humano, né? Então, esse é o primeiro pressuposto, né? Para ter virtude da fortaleza, você precisa ser vulnerável. Quem não é vulnerável nunca vai dar provas de fortaleza, tá bom? Então, essa é a primeira ideia, pessoal. O pressuposto da fortaleza é ser vulnerável. Qual que é o segundo pressuposto, né? É que a fortaleza, ela é uma disposição para você sofrer até a morte, tá? Não é para você sofrer um pouquinho, é para você realmente perder a sua vida naquilo ali. É uma disposição para você dar o sangue, né? Então, qual que é o maior exemplo que a gente tem disso na história da igreja? Então, é o exemplo dos mártires, né? Quantos mártires nós temos aí na história da igreja que passaram tormentos terríveis, né? Mas eles não apostataram, eles realmente foram até o final e deram sangue para Cristo. Agora, a gente não pode confundir uma coisa, gente. Essa disposição para dar o sangue, ela não é a mesma coisa que você desprezar a sua vida, né? Porque, assim, se eu tenho que levar essa virtude até as últimas consequências, isso significa, em última instância, eu tenho que dar a minha vida por aquilo ali, eu tô querendo dizer o quê? Que eu vou morrer por essa causa, né? Agora, morrer por uma causa não é a mesma coisa que desprezar a sua vida. Porque se fosse assim, todo suicida era um campeão da fortaleza, né? Todo suicida era um homem virtuoso. Porque eles desprezaram a vida deles e encararam o que eles acharam que tinham que encarar. Tá? Então uma coisa não tem a ver com a outra. Tá? O homem que perdeu o sentido da vida e se suicidou, ele não é um herói da virtude da fortaleza. Quando a gente pega o relato do martírio de São Policarpo, ele conta a história de um homem, né, que ele encorajava as outras pessoas a se entregarem para as autoridades. Não, nós somos cristãos, pode prender a gente aqui. E na hora do vamos ver, foi a pessoa que mais ofereceu incenso, sacrificou aos deuses pagãos, né? E aí o São Policarpo vai dizer, né, que a religião não encoraja isso, né? Você não, se te buscarem é uma coisa, agora você ir lá e você mesmo, por sua vontade própria, se entregar, a religião não encoraja isso, tá? Então a vida, ela é um bem, tá bom? A vida é um bem que a gente tem que conservar. Agora, quando a gente encontra um bem que é maior do que a nossa vida, né, aí nós estamos dispostos a sacrificá-la, né? Então, por exemplo, um pai de família, né, que entra na frente de um tiro para salvar o filho, né, para salvar sua esposa, essa é uma mostra de virtude da fortaleza, né? Ele entendeu que a vida da esposa e do filho valia mais do que a vida dele mesmo. Tá entendendo? Então, a gente tem claramente aí, né? Não confundir, gente. Isso é outra coisa. O corajoso, dizer que o corajoso ele está disposto a dar a vida não significa que ele despreza a sua vida. Ele ama a sua vida. Só que ele encontrou coisas, né? Ele encontrou uma razão ou razões que são mais valiosas que a sua própria vida. A fé, a pátria, a sua família, né? Nós conseguimos pensar em algumas coisas assim. Tudo bem até aqui? Carlos, tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Lucas, você tá falando desse negócio? Eu lembro que você gosta muito do Chesterton. Teve uma Sim. época que você estava postando sobre ele direto. Ele tem uma definição de coragem que é isso mesmo que você está falando. Que eu acho que é no Ortodoxia que ele fala que a coragem é uma firme vontade de viver sob a forma de uma disposição para morrer. Ele gosta de fazer essas aparentes contradições, né? Eu só lembrei do Chesterton com essa definição que você deu. Eu acho que eu sempre que eu penso em Chesterton, né, eu penso nas burradas que eu fiz quando eu estava apaixonado, né? Então, Chesterton, para mim, a principal frase é: o primeiro dever do homem apaixonado é comportar-se como um idiota. Essa é a frase do Chesterton que mais marcou a minha vida, provavelmente. Então, pessoal, tivemos aqui já duas ideias, né? A primeira é que para você dar mostra de fortaleza, você precisa ser vulnerável, né? Não é se fazer vulnerável, mas é você reconhecer que você é vulnerável, tá bom? A segunda ideia sobre a virtude da fortaleza é que ela é uma disposição para você dar a vida, tá? E dar a vida não significa desprezar a sua vida, mas encontrar, né, uma razão maior do que a sua própria vida.
Qual que é a nossa terceira ideia? Dar a vida, como nos diz, né? Dar a vida como nos diz, essa disposição de até onde pode ir, de até onde deve ir, né? A virtude da fortaleza, não significa que você ama o sofrimento pelo sofrimento, tá? Então, o Marte não é um sadomasoquista, não é uma pessoa que gosta de sofrer, mas ele entende que aquele sofrimento ele tem um objetivo muito maior, né? Então, não é sofrer por sofrer, não precisa se enganar, fingir que a gente realmente gosta de sofrer e gosta de fazer não sei, um monte de penitência, porque se a gente fizer isso, ele está caindo em vaidade, tá? Não é verdade. As pessoas que fazem isso, com a graça de Deus, eu sei que tem pessoas que fazem isso, elas fazem isso movidas pelo Espírito Santo. Né? Mas naturalmente o homem não consegue fazer uma coisa como essa. Né? Então é isso, né? Não é o sofrimento pelo próprio sofrimento. Tem que ter alguma coisa maior do que o próprio sofrimento. Né? O sofrimento deve apontar para um outro bem maior do que esse. Tá bom? Qual que é a quarta ideia sobre a virtude da fortaleza? Tá? É a ideia de que a fortaleza ela não deve confiar em si mesma. Tá? A fortaleza ela deve ser dirigida pela virtude da prudência. Como assim? A virtude da fortaleza ela reside sobre o sujeito dela o quê? É um apetite do irascível, né? Um apetite animal que a gente compartilha com os outros animais. Tá? Agora, ele não consegue, esse apetite por si mesmo, enxergar o que é um bem. Não é verdade? A gente só consegue enxergar o bem, o que é um bem, se a gente tiver o quê? A virtude da prudência. Tá? Então, é a prudência que vai dirigir a fortaleza. É a prudência que vai dizer, ó, isso aqui é covardia, isso aqui é audácia, isso aqui não, isso aqui é a virtude da fortaleza. Vá aqui, faça isso daqui. Até onde eu posso ir, quando eu devo ir, né? Então, um exemplo aqui, sei lá, um militar que pega um fuzil agora e ele acha que sozinho ele vai explodir a Venezuela. Isso não é virtude da fortaleza, né? É maluquice, não é verdade? Uma pessoa que... O caso agora do Covid também é outro caso muito, muito claro, né? Uma pessoa que está trancafiada em casa, está quase embalada a vácuo, ela acha que se pegar o Covid vai ser consumido e não vai nem mais viver, e não fala mais com ninguém, não tem contato, só fala... Não é bem assim também. Né? Então, outra covardia. Né? Então, a virtude por si só, ela não é capaz de dizer o que é um bem, qual é o bem que ela deve aspirar. Né? Aonde que vale a pena insistir. Para que... quem vai dizer isso para ela é a virtude da prudência. E aqui, a prudência, gente... prudência, aliás, é outra palavra também que está no vocabulário moderno, ela tem outro significado. Né? O que é o prudente hoje? Ou é o covarde, ou é o cauteloso. Né? Olha, você foi imprudente. E às vezes foi nada imprudente, você é só um covarde, um cauteloso. Não, isso aqui eu não posso fazer. Tá? Então não confundir, gente. A prudência, como a gente falou ali no início, é uma virtude que ela age sobre a razão, né? Sobre o intelecto prático. Tá? Não tem nada a ver com não querer entrar em briga, não querer entrar em discussão. Não tem nada a ver com isso. Tá? E a prudência, ela é a mãe de todas as virtudes. As outras três virtudes que a gente falou aqui, justiça, fortaleza e temperança, elas só são virtudes se elas forem dirigidas pela prudência. Tá bom? E aqui a gente esclarece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente não entende isso, que o homem só é virtuoso, ele só é um campeão da virtude da fortaleza, quando ele é dirigido pela prudência, quando a gente não entende isso, sabe o que costuma acontecer? A gente confundir o homem prudente, o homem forte, né, o homem corajoso, com o homem agressivo. Né? Então, acaba que aquele cara que é o mais agressivo, né, o arquétipo do homem agressivo, ele vira o homem corajoso. E aí, qual que é o arquétipo, né, que a gente costuma imaginar? É o cara muito alto, muito forte, bebe cerveja, fuma charuto, cospe no chão, bate em todo mundo, quem esbarra nele sai olhando para baixo. E isso aí não tem nada a ver com virtude da fortaleza. Nada a ver mesmo, tá? E, aliás, eu não dizendo que eu sou um desses, mas eu sou o cara da virtude da fortaleza que não bebe, não fuma charuto, né? E, exteriormente, talvez eu esteja todo errado. Não tenho barba, as Forças Armadas não me permitem que eu tenha barba. Então a gente acaba criando um arquétipo
Já o Carlos não, né? O Carlos tem sua barba de respeito. Então a gente acaba criando um arquétipo falso, né? Achando que virtude da fortaleza é uma coisa que não é. Tá bom? Então, é muito mais do que isso. Tá? Então, eu acho que com essas 4 ideias, a gente consegue ter uma noção muito boa do que seja a virtude da fortaleza. Tá bom? Então, retomando essas 4 ideias aqui, para ficar bem claro na gente. Né? Primeira ideia. Para você, você ter a possibilidade de praticar a virtude da fortaleza, você precisa ser vulnerável. Quem não padece de medo de nada, não pode dar mostra de fortaleza. Os anjos, né, os super-homens, eles não são fortes, não são corajosos. Tá? A segunda ideia é que a fortaleza, em última instância, era uma disposição para você dar a sua vida por aquela causa. Tá? Você tem que ir até o fim. E o exemplo que a gente tem é o exemplo dos santos, né? Que deram a vida pela fé, deram a vida por Cristo. O terceiro é que, evidentemente, que se você está disposto a dar a sua vida, isso implica algum sofrimento, né? Mas não é o sofrimento pelo sofrimento, não é você amar aquele sofrimento. Tá? Não precisa fingir, eu amo isso aí, eu realmente amo sentir dor. Aliás, isso é uma coisa muito comum nas Forças Armadas, né? Principalmente para quem está em formação. Quem está em formação em alguma escola militar, acha que o bom militar é aquele que gosta de sofrer. Não, eu gosto do pior do caminho, eu realmente gosto disso daqui. Às vezes você realmente tem que tomar o pior caminho, mas isso não significa que você tem que gostar, ou melhor, fingir que você gosta daquilo ali, porque não é verdade. Tá? Então o sofrimento, ele aponta para um bem muito maior. Né? O que faz o Marte não são os cortes, né, que ele sofreu, não é isso, né? Não é essa ainda a decisão final que ele vai tomar. Tá bom? E qual que é a quarta ideia sobre a virtude da fortaleza? Né? É que a fortaleza ela não pode se confiar a si mesma. Ela não é capaz dela mesma de dizer se um ato vai ser virtuoso. Né? Quem vai dizer para a fortaleza se aquilo ali pelo que ela está lutando, aquele bem árduo que ele busca, né, que a virtude está buscando, é realmente um bem, vai ser a virtude da prudência. Né? Então, sem prudência, sem a virtude da prudência desenvolvida, não existem as outras virtudes. Tá? Elas podem ser atos, sei lá, atos bons, mas atos virtuosos elas não serão. Tá bom? Um outro esclarecimento. E isso diz muito respeito a mim, né, que estou tendo que conduzir essa explanação. Os jovens, no geral, eles não sabem o que é a virtude. Né? E eu, apesar dos meus cabelos brancos e das entradas no cabelo, eu tenho só 26 anos de idade. Né? Então, eu tenho plena consciência disso. Né? Que eu ainda não sei o que é a virtude da fortaleza. Por que não? Porque isso, eu acho que Aristóteles vai dizer isso, e para que você conheça a fundo essas virtudes, você precisa da experiência. Né? E o jovem, no geral, não tem essa experiência. Tá? Então, não leve em conta a pessoa que está falando, tá? Mas o que está sendo dito aqui sobre a virtude da fortaleza. Né? E disso tudo que a gente falou, Carlos, eu volto a dizer que o Frodo, ele mais uma vez aparece como uma pessoa mais adequada, né? Para ser um arquétipo do que uma pessoa virtuosa. Porque, aliás, eu acho que a gente já conseguiu chutar para longe todo o que a gente tinha sobre a pessoa corajosa e forte na nossa cabeça, que era o homem muito forte, que não sentia dor, que para ele o sofrimento era ele amava aquilo ali, ele ama a guerra, né? A gente chama no exército soldado romântico, que ama o combate, e não sei o quê. Não é nada disso, né? É uma pessoa comum, como você que está assistindo aí, como eu e o Carlos, né? Que vendo a existência de uma coisa muito maior do que nós, né? Um bem que é maior do que a nossa vida, inclusive, nós estamos dispostos a sacrificar a nossa integridade, né? Perder a nossa vida por aquilo ali. Que seja pela nossa família, esposa e filho, pela nossa pátria e pela Santa Igreja, né? Por Deus, pelos direitos de Deus. Então, eu acho que esse é um aspecto, é um bom panorama do que é a virtude da fortaleza. Quer perguntar alguma coisa? Eu só lembrei, você falando dessa questão da vulnerabilidade, eu só me lembro quando foi para eu começar um namoro com a minha esposa. Que aquilo ali para mim foi a vez que eu tive mais vulnerável na minha vida toda. Eu acho que para mim é um exemplo perfeito, porque ela me colocou contra a parede, olha,
a gente está se vendo, está acontecendo isso e aquilo, e você tem que tomar uma decisão. E foi ela que me colocou contra a parede, na verdade. Então eu tive que vencer ali toda a minha intimidação diante da figura dela e fazer Sim, alguma coisa. Eu acho muito bonito isso, porque você precisa ser forte até para constituir família. Porque o sim, que se espera do homem é que ele vá até a mulher. E quando você exatamente. vai até a tua amada, você está se colocando como vulnerável, porque um fora da mulher que você está Sim, apaixonado, tem gente que preferia mesmo levar um tiro e deixar o mundo. Eu acho que uma coisa muito legal é quando a gente consegue vencer essa dificuldade e ir até a mulher, que pode, querendo ou não, rejeitar a gente, e correr esse risco. Eu te digo porque eu conheço muitos meninos bem jovens aqui. Aqui o nosso problema é que os moços não têm atitude, não. Eles ficam gostando da menina, você falou do Aristóteles, e o pessoal aqui fica no amor platônico, entendeu? O pessoal gosta, mas de jeito nenhum que vai até a moça. Eu fica fico só no dizendo, mundo das ideias. eu digo, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que. Não, mas se ela me der um fora, se ela der um fora, deu, uai. Você A pega vida essa segue. dor e é justamente isso que você está falando. O pessoal quer ser bonitão, quer fazer academia, quer ser tudo isso que você estava dizendo para chegar com a menina sem ter o perigo de ser rejeitado. E aí acha que está fazendo uma coisa muito virtuosa, mas o legal mesmo é o contrário, é você ir contra o titãzão e mesmo assim seguir em frente. Eu Magnífico, lembro essa muito de São comparação foi Tomé. perfeita. Perfeito. Tem uma passagem do Eu, Evangelho, tinha São tanta Tomé gente que fala tinha que estar que tem assistindo isso certeza aqui, que vai cara. morrer. Salva, por favor, faça um recorte disso daqui. A gente precisa divulgar isso para o Brasil inteiro. Os homens precisam saber disso, né? Principalmente essa coisa que você falou da academia, né? Às vezes você quer criar um personagem, você como se você fosse o próprio Hércules, né? Para chegar lá e não tomar o não, quando na verdade o que você precisa fazer é o contrário, né? Quanto mais vulnerável você for, maior vai ser a sua prova de fortaleza. Mais mostras de fortaleza você vai estar dando. Né? E as meninas que estão vendo a live, eu sei que concordam. Né? Acho que elas estão pulando de alegria. Né? Essa live era para ser para os rapazes, mas quem está dando mais pulo são as meninas. Não, é verdade. As meninas aqui, elas sofrem, olha. É uma realidade que as bichinhas ficam de coração partido, que os homens não têm atitude. Mas é Vamos ver. engraçado que você falando também dessa questão da prudência. Queria aproveitar, a gente tem um tempinho ainda sobrando. Queria te fazer algumas perguntas assim, mais de diagnóstico mesmo. Olha, na sua opinião, você acha que no catolicismo brasileiro, em geral, a gente está sofrendo mais por covardia ou mais por audácia? Porque tem essa questão também que você estava falando, né? Que às vezes a gente não sabe escolher as coisas que a gente vai lutar, e eu vejo, pelo menos nas redes sociais, muita briga por coisa miúda. E o pessoal acha que está arrasando, que está o próximo Tomás de Aquino, e na verdade você vai ver a razão da celeuma é uma coisa ínfima. Queria que você fizesse, Sim. proseasse um pouco para nós aí sobre isso. Olha, eu uma coisa que me veio à cabeça quando você falou isso é ano passado a gente estava, era uma quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Né? E aqui no Rio de Janeiro existe uma paróquia, Basílica do Sagrado Coração. Eu acho que é Basílica, não é paróquia, não lembro agora. Sagrado Coração de Jesus. E no Dia da Consciência Negra, todo ano tem uma missa afro. Né? E aí nessa missa afro é uma coisa assim, é uma maluquice. Tem umas danças e os coroinhas vão vestidos como se fossem realmente umas religiões africanas e cores litúrgicas que não existem. E oferecem pipoca junto com a hóstia e uma bagunça. E a gente estava com muitos amigos, né, na época aqui no Rio de Janeiro e nós convidamos todos eles para ir com a gente, né, porque a gente queria aí o seguinte, qual que era a ideia? Vamos todo mundo com a melhor roupa que a gente tiver, né, como se fosse uma missa há 100 anos atrás e vamos fazer o padre ficar constrangido de fazer o que ele está fazendo.
E aí no final a gente reza um ato de desagravo, né? Aí tinha um desses caras que você falou agora, que acha que é o Santo Tomás de Aquino, né? Que é o grande cruzado, né? É o Aquiles do catolicismo. E aí quando a gente falou com ele, e aí, você vai lá com a gente? Ele falou assim, não, eu não assisto Missa Nova. A turma ficou olhando pra cadeira, quê? Você tá falando sério? E ele realmente não foi. E aí o que aconteceu, né? O pessoal sabe a história? E quando acabou a missa, chamaram a polícia, e teve gente tomando um tapa na cara, e uma confusão lá fora, e o cara muito tranquilo no bar bebendo, e enquanto a gente tava tomando porrada, né? Então, isso é muito preocupante, ô Carlos. Isso eu vejo com muito maus olhos, né? E isso é uma coisa que a Liga conseguiu resgatar o centro, né? Que é você trazer o apostolado para a vida real, para a vida concreta, né? O que é que dá para a gente fazer, né? Quem são as pessoas que a gente pode alcançar? Porque no Facebook a gente acaba, o que eu vejo é que a gente acaba entrando realmente numa realidade alternativa. Porque eu falo por mim, se eu escrever alguma coisa no Facebook, dificilmente vai ter alguém que vai discordar, né? Eu vou lá e meto pau no PT. Eu vou lá e meto pau na teologia da libertação. Porque eu posso filtrar ali as pessoas que eu conheço, né? Então eu tendo a achar que a realidade é aquilo ali, né? Que todo mundo é todo mundo católico, todo mundo se confessa todo mês, toda semana, e todo mundo vai à missa direitinho, e o pessoal que está aprendendo latim, está aprendendo Santo Tomás, tudo é filosofia, mulherada do véu, rapaziada coloca a terno para a missa. E quando você vê a realidade, não é muito bem isso daí, né? Então eu não saberia dizer para você se falta audácia ou ou melhor, se sobra audácia, se sobra covardia, não sei dizer para você o que é. Mas eu acho que fazer as coisas no mundo real, tá? Voltar para a realidade. Né? Os centros, as pessoas se conhecem pessoalmente, saem para comer pizza, vão assistir missa, se conhecem de verdade. Né? Olhar para o mundo real vai dar uma dimensão melhor do que é que está acontecendo. Né? Então, quem tem essa dúvida agora de se está meu Deus, eu estou sendo covarde nas coisas que eu estou fazendo, ou eu estou sendo audacioso, faço a experiência de tentar trazer isso para a vida real. Né? Na vida real, o que é que eu posso fazer? Né? Tem alguma coisa prática que eu posso fazer? Na vida real, na vida das pessoas. Né? Não nessas publicações aqui, que no geral, como você falou, elas não costumam mudar nada. Né? Dificilmente alguém vai se converter por conta de uma publicação de Facebook. As pessoas vão se converter pelo teu exemplo, né? Olhando o que é que você faz, te vendo no dia a dia, né? Te vendo no dia a dia. Eu acho que essa resposta talvez seja a melhor. Né? Sai da internet e vai para a vida real, ver o que vai acontecer. Tá certo, muito bom. A gente ainda tem algum tempinho? 5 minutos? A gente está com... Pode falar. Posso falar, né? Eu queria fazer uma consideração, né? E tem uma coisa que a gente falou, ou melhor, que a gente não falou, que não pode deixar passar, né? Porque está acabando o tempo já. Que é o seguinte, pessoal. Todas essas coisas que a gente disse agora sobre a virtude da fortaleza, né? De você perder a sua vida, de você se deixar guiar pela prudência, né? Não ser apenas um homem, o valentão, né? Não ser o valentão, mas ser o homem prudente e corajoso ao mesmo tempo. Né? Todas essas coisas, elas parecem, de algum modo, dizer respeito à nossa vida social. Né? São coisas que acontecem no nosso dia a dia. Né? São situações do nosso dia, como você falou, até chegar na menina. Chegar na menina é uma coisa que acontece no dia. Né? É uma coisa comum. Agora, para o católico, né, para o cristão, existe uma outra virtude da fortaleza, né, que ela aponta em outra direção. Né? É a virtude que ela aponta realmente para cima, aponta para o céu. Né? E onde é que você vai começar a ver essas mostras de fortaleza, que eu vou chamar de fortaleza infusa? Né? É a fortaleza, não é aquela que a gente adquiriu, mas aquela que o Espírito Santo deu para a gente. É quando a gente vai começar a mergulhar na escuridão da fé. Né? Então, para você caminhar na escuridão da fé, olha aqui, o que você crê. Meu Deus, eu creio que um homem que viveu há 2000 anos atrás, ele era o próprio Deus. Ele fez o mundo. Gente, que coisa... Isso está completamente acima das nossas razões. Né? Como é que o Deus, que não pode ser contido em nada, ele se encarnou e ele preferiu nascer como um bebê? Não, isso não faz sentido. Né? Então isso é a escuridão da fé. Né? Quando você dá passos nessa direção, você também precisa de uma fortaleza. Né?
E eu tinha dito ali que o principal do mártir não é os sofrimentos que ele sofre no seu próprio corpo, né? Mas é aquela decisão que ele está tomando no íntimo do ser dele. Meu Deus, eu estou perdendo a minha vida em troca de uma fé que eu não tenho segurança ainda. Eu preciso crer verdadeiramente nisso, né? A gente tem aquele exemplo dos cristãos coptas que foram decapitados pelo Estado Islâmico. Quantos deles tinham família, né? Tinham mulher e filhos. Eles iam deixar a mulher e o filho em troca de alguma coisa que eles não tinham certeza, não é? Então, porque esses primeiros passos na fé, você está realmente tateando no escuro, você não vê o que está acontecendo. Você está andando, não sabe o que está vendo, né? Então, essa fortaleza, essa nossa fortaleza que a gente falou aqui o tempo todo, que é uma fortaleza da vida política, da vida social, da vida prática, ela precisa em algum momento se transformar em uma fortaleza difusa, né? É a fortaleza propriamente cristã, onde a gente vai caminhar no escuro da fé, né? Para você caminhar no escuro da fé, você precisa também da virtude da fortaleza. Não dá para você crer em coisas tão absurdas como essa que a gente está falando. Meu Deus, aquele pedacinho, aquele negocinho redondo que o padre me dá, coloca na minha boca, que dali é o próprio Deus. Como é que eu vou crer nisso daí? Né? Não é diferente de crer, eu creio que o teto não vai desabar agora na minha cabeça. Mas eu tenho o mínimo de segurança de que isso não vai acontecer. Agora, essa fé, que é o núcleo da fé cristã, de que Jesus Cristo é Deus, para eu caminhar nisso daí, não dá para caminhar nisso cru, né? Sem levar nada. Você precisa ter alguma bagagem, né? Então, essa mensagem final que eu queria deixar, não sei se tem mais alguma coisa para falar mais tempo, se você ia falar mais alguma coisa, mas é transformar, gente, a fortaleza a gente costuma enxergar realmente como uma virtude da nossa vida social, mas é transformar isso daí em uma fortaleza que a gente vai precisar na nossa caminhada espiritual, tá? Olhando para cima, né? Realmente caminhar no sentido da escuridão da fé, esperando que no final daquilo ali eu vou encontrar a vida eterna, né? Eu vou encontrar a caridade perfeita. Da fé, para que habite em nós a caridade, é necessário construir uma casa para a fé, né? Então, acreditar nisso mesmo, né? Crer de verdade, que andando na escuridão da fé eu vou encontrar o amor, né? Eu vou encontrar o próprio Deus. Para a gente fazer isso, só consegue fazer isso com a virtude da fortaleza, tá? Então, transformar essa fortaleza que a gente tratou o tempo inteiro aqui em fortaleza na direção da vida espiritual, tá? Uma fortaleza que olhe para cima, não que olhe somente para o mundo sensível. Maravilha, meu amigo. Só te agradecer mesmo pelo tempo que você disponibilizou para estar com a gente. Para mim é uma grande alegria poder contracenar com você. Toda essa sanguinidade aí batendo no melancólico fleumático aqui. É mais ou menos quando chove, né? Quando chove no sertão, é mais ou menos o que eu sinto quando você começa a falar. E aí você vai falando, vai sorrindo. Então eu acho que foi muito bom para a gente. Acho que a gente sai mais edificado desse encontro. E o pessoal está aqui já, minha grande equipe de 2 pessoas está aqui me lembrando que a gente está com pouco tempo. Então pediria só que você fizesse a nossa oração final para a gente poder manter essa live por toda a eternidade, para que mais pessoas possam ser edificadas por ela. Amém. Eu também te agradeço pelo convite. Ri bastante, principalmente a parte das meninas, gente. Use essa virtude também, não é só para brigar no Facebook contra o STF, mas para conquistar o coração da donzela, né? Esse é um caminho árduo também, né? É o bem árduo, né? O coração da donzela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecer à Virgem Maria essa aula, que ela dê frutos de conversão, que surjam famílias daqui também. E tem mais delongas para não estourar o tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ambos estaremos sempre unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Querido. Um abraço a todos que nos acompanharam. E até a próxima, se Deus quiser. Espero voltar em breve, hein? Gostei muito também. Opa,
Se você quiser, tem que estar sempre aqui. Tá bom, Enquanto então. você estiver sorrindo, vai estar tudo bem. Beleza. Tchau, meu amigo. Tchau, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite. Um abraço, pessoal. Minha continência para vocês.